Fala, meus amigos do canal Bruno Palma Hidroponia, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou dar início aqui num quadro chamado Bruno Palma Responde, aonde eu vou responder perguntas, responder dúvidas, perguntas que vocês deixam aqui para mim nos comentários dos vídeos. Então eu acho interessante fazer, responder essas dúvidas através de vídeos, assim outras pessoas também podem ver essas dúvidas e quem sabe, se for dúvida delas também, elas poderem solucionar. Então eu vou fazer por vídeo 3 perguntas, vou separar aí 3 perguntas interessantes e eu vou estar fazendo uma gravação aí, a cada 3 perguntas eu vou estar fazendo um vídeo para vocês então, beleza? Primeira pergunta então, pessoal, começando pela pergunta do William Alves Ferreira. Então um abraço aí para você, William. Ele perguntou o seguinte, ele postou no meu vídeo que eu falo sobre o copinho descartável, se a gente deve ou não utilizar o copinho. Ele fez a seguinte pergunta, ele falou assim: Bruno, boa noite, me tira uma dúvida, e se eu utilizar pedra ou argila, as bolinhas, seria argila expandida? Então, neste vídeo do copinho, eu falava sobre por que a gente deve utilizar o copinho ou não utilizar, para que o copinho é interessante. Para pessoas que não têm berçário, é bacana, para colocar, na hora de colocar a muda, vai colocar num cano de 75, a mudinha fica muito no fundo, O copinho ajuda na questão da alga também, a evitar pegar alga. E ele perguntou, então ele queria saber se no lugar do copinho daria para ele colocar pedra ou a própria argila expandida. Assim, William, no meu caso aqui, nesse meu sistema aqui, não daria para mim fazer. Até daria, mas eu teria que fazer uma adaptação. Por quê? Porque o meu sistema ele começa ali em cima, ele vem e ele tem aqui essa conexão, essa caída. Para mim colocar pedra aqui no meu sistema, pedrinha, argila expandida, eu teria que fazer alguma adaptação aqui, porque essas pedras iriam começar a cair ali e iria transbordar do outro lado, enfim, entupir ali, não sei, Agora, se você tiver um sistema que seja uma linha só, no máximo uma linha vai e vem, ou quem sabe só as bancadas, aí bacana. Aí você consegue fazer na argila expandida. Eu mesmo já fiz testes, até eu tenho vídeos ali onde eu falo sobre a bioponia, e eu fiz um pequeno laboratório de teste onde eu usava o cano de 100 milímetros cortado ao meio, então eu cortei o cano ao meio e eu colocava argila expandida. Aí é muito bacana. Primeiro, porque você cortando o cano de 100 ao meio, você dobra o seu sistema. Ou seja, você compra uma barra de 6 metros, cortou no meio e transforma em 12 metros. Então você vai ter um custo pela metade na questão dos canos. Mas claro, você teria o custo da argila expandida. Mas fica muito bacana, eu já fiz o teste, é legal porque a argila expandida vai evitar que pegue luz na água. A argila expandida ela é bem leve, ela não esquenta e ela dá uma sustentação para a sua planta. Então fica como se fosse ali um ambiente um pouco mais natural, como se fosse a terra, É muito bacana utilizar a argila expandida. Você só tem que ver como que é o seu sistema. Se for igual o meu aqui, se vai e vem, o problema seria esse tipo de conexão aqui do canto. Porque ali é vazado, então provavelmente as bolinhas da argila expandida iria cair, enfim, Mas dá para fazer, muito bacana, Então William, vamos lá para a segunda pergunta então, gente. Quem fez aqui a segunda pergunta de hoje é o Topson, Meu amigo, eu só consigo produzir mudas caneludas. Eu fiz alguns testes, deixei 24 horas no escuro e outras nem no escuro, e mesmo assim elas ficaram caneludas. Tem alguma dica aí? Essa é a pergunta do Topson. Acontece o seguinte, primeiro que assim, você tem que cuidar realmente na questão da germinação no escuro, ok? Algumas pessoas colocam no escuro e às vezes deixa passar muito tempo. Então, a partir do momento que a plantinha germinou, a sementinha germinou, se você deixar muito no escuro, realmente ela vai começar em busca da luz, começar a subir. Com isso, ela vai ficar caneluda, vai ficar espigada, enfim, Então, assim, primeiro você tem que cuidar na questão da luz, do escuro, deixar pouco tempo no escuro. Algumas pessoas deixam 24 horas, ok? Deixa 24 horas, deu as 24 horas, tira e põe na claridade. Eu normalmente faço o seguinte, em algumas vezes, porque cada semente, gente, cada variedade germina num determinado tempo. Rúcula mesmo é muito rápida a germinação, já germinei rúcula com 12 horas, alface às vezes 24, 48 horas, vai depender da variedade.
Então eu tenho o costume de fazer o seguinte, eu planto, tá? Eu semeio ali as minhas sementes e eu fico monitorando. Assim que a semente abriu, mesmo que eu plantei, sei lá, 50 sementes, quando a primeira abrir, é sinal que as outras já estão próximas a abrir também. Então eu já levo para claridade. Mas isso eu tenho que ficar ali monitorando, né? Eu tenho que ficar olhando constantemente. Por via das dúvidas, né, você pode deixar as 24 horas só, se quiser também. Se não quiser, pode levar direto na claridade, que elas também germinam, tá? Dizem que no escuro acelera esse tempo da germinação, né? Eu particularmente não fiz nenhum teste assim muito a fundo para saber, mas muita gente faz essa germinação no escuro. O que você tem que se atentar também é na questão de quando que você vai produzir essas mudas. No período, se tiver um período de um tempo nublado, se tiver um período de chuva, não é bacana você germinar sementes. Por quê? A falta da luz, a falta do sol vai fazer as suas plantinhas, né, ficar espigada, caneluda. Então assim, eu procuro fazer isso. Aqui mesmo agora a gente está passando por um tempo nublado, uma semana nublada e chuvosa, ou seja, não é interessante eu fazer germinação de semente, tentar produzir muda nessa época, porque elas vão ficar caneluda. Dá para produzir? Dá, né? Às vezes você não pode parar, você tem que, né, sua produção ali, você tem que vender, se é algo comercial, você tem que fazer, mesmo que ficar um pouquinho caneluda, né? Mas se você produz só em casa, você tem essa condição de esperar um pouco, espera aquela semana que for pegar um sol legal, que tiver um tempo bacana, aí é uma hora legal para você fazer a sua germinação, tá? Então daí você deixa ali, por exemplo, 24 horas no escuro, tirou, levou para o sol, tá? Aí você deixa ali no sol, debaixo do sombrite, deixa ali tomando sol à vontade e que provavelmente as suas plantas não vão ficar caneluda. Beleza? Então, a última pergunta, então, pessoal, para finalizar o vídeo, a pergunta do Fabrício Silva. Ele perguntou o seguinte: será que conseguimos usar desde a muda até o crescimento final só o tubo de 50 milímetros? O Fabrício, é o seguinte, o tubo de 50 milímetros, a gente utiliza ele, no caso, para o berçário, né? Então, ele é um cano bem menor que o de 75, né? 75 é isso, o de 50 vai ser bem menor. E o que acontece? Este cano, ele é apropriado para o berçário. Quando tem mudinha não tem raiz, né? Não tem raiz grande, né? As raízes são pequenas. Quando as plantas crescem, né, a tendência é as raízes crescerem também. Então, dependendo do que você estiver cultivando, se você deixar no cano de 50 milímetros, ela vai entupir o cano, não vai dar certo, tá? Então, a água não vai passar, vai transbordar, enfim, tá? Então, imagina várias plantas crescendo, raiz, né, provavelmente vai entupir. Então, tá, não tem como. O correto é você fazer no de 50 milímetros, o berçário, e no de 75 milímetros a fase final, a fase de engorda, porque daí já é um cano mais largo, não vai ter problema com as raízes. Atualmente, até a gente tem conhecido, né, até o Igor, lá do nosso grupo ali do Telegram, ele está montando o sistema dele, em cima ele comprou cano de 63 milímetros, então é uma novidade, tá, pessoal? Tem pouca gente que cultiva nesse cano. E assim, o pessoal que vende, né, os vendedores, eles dizem que este cano você consegue fazer todo o ciclo, desde muda até a fase final, no cano de 63 milímetros. Então, assim, é um cano diferente ali, um cano, né, não é o comum, o padrão que a gente encontra desse cano de esgoto é de 50 milímetros, e 75 e 100 milímetros. Agora tem esse de 63, aqui mesmo eu não encontrei na minha cidade, até já andei perguntando e não encontrei. Dizem que nesse de 63 milímetros é possível você fazer todo o ciclo só nele, tá? Então, assim, fica essa dica, se você, né, quiser pesquisar, né, procurar aí na sua cidade, pode ser aí uma novidade, algo que vai funcionar. Por quê? O de 63 ele vai ser um intermediário, vai ser menor que o de 75 e um pouco maior que o de 50. E ele acaba meio que dando uma balanceada. Ele serve tanto para o berçário quanto também para a parte de engorda, né? Não é tão pequeno ao ponto de entupir as raízes quando crescerem e também não é tão grande ao ponto de deixar a muda muito no fundo, pegando sombra, enfim, né? Mas tem que fazer teste, né? Tem que pegar mais informações. Mas fica essa dica aí que existe esse cano de 63 milímetros, né? Você pode estar fazendo aí uma pesquisa e quem sabe fazer, né, alguns testes em cima dele. Beleza? Então é isso aí, pessoal.
essas foram as 3 perguntas de hoje. Então, assim que tiver, vou estar separando novas perguntas e fazendo outros vídeos aí para vocês. Beleza? Então é isso aí, gostou do vídeo, deixa seu joinha, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber notificações, para você ser informado quando tiver vídeo novo. Beleza? Um abraço e até mais!